Olá, turma, tudo bem? Vamos fazer dois exercícios sobre indutores e capacitores. Vamos fazer primeiro o exemplo 6.1 do livro. O enunciado desse exemplo nos diz: a fonte independente de corrente no circuito mostrado na figura 6.2 gera corrente 0 para t menor do que 0 e um pulso 10 vezes t vezes e elevado a menos 5t amperes para t maior do que 0. Então, para t menor do que 0, a gente tem I igual a 0. E para t maior do que 0, a gente tem I igual a essa equação aqui. Letra A. Faça um gráfico da forma de onda da corrente. Letra B. Em qual instante de tempo a corrente é máxima? Letra C. Expresse a tensão nos terminais do indutor de 100 mH em função do tempo. Letra D. Faça um gráfico da forma de onda da tensão. Letra E. A tensão e a corrente são máximas ao mesmo tempo? Letra F. Em qual instante de tempo a tensão muda de polaridade? Letra G. Há alguma vez uma variação instantânea de tensão no indutor? Se houver, em que instante ocorre? Bom, vamos começar pela letra A, que ele nos diz: faça um gráfico da forma de onda da corrente. Bom, não vou montar o gráfico, gerar o gráfico aqui com vocês, mas vocês poderiam utilizar um software ou Python ou algum site na internet que gerasse o gráfico para vocês. Mas vamos observar aqui que essa é a forma de onda gerada por essa equação I igual a T igual a 10 vezes T vezes E elevado a menos 5T. Então, essa aqui é a forma de onda e, como a gente pode ver, para T menor do que 0, a gente vai ter a corrente igual a 0. Letra B, em qual instante de tempo a corrente é máxima? Bom, então, para descobrir qual é a corrente máxima, o que a gente vai fazer vai ser derivar essa equação da corrente e igualar a derivada a 0. E aí a gente vai descobrir qual é o instante em que essa corrente é máxima. Então, derivando essa equação aqui, a gente vai fazer primeiro 10 vezes derivada de t vezes e elevado a menos 5t, e aí a gente vai fazer mais 10 vezes t vezes a derivada de e elevado a menos 5t, que dá essa equação aqui: 10 vezes e elevado a menos 5t vezes menos 10 vezes 5 vezes t vezes e elevado a menos 5t. Então, vamos igualar essa derivada a 0 e vamos resolver para encontrar t. A gente vai encontrar que t é igual a 0,2 segundos. Então, o instante de tempo em que a corrente é máxima é igual a 0,2 segundos. Expresse a tensão dos terminais do indutor de 100 mH em função do tempo. Bom, a gente só precisa lembrar que a fórmula da tensão em função da corrente no indutor é V igual ao valor da indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Para t menor do que 0, a gente vai ter que a corrente é igual a 0. Então, como a corrente é uma constante, a derivada de I em relação a t vai ser igual a 0 para t menor do que 0. E se a derivada da corrente em relação ao tempo vai ser igual a 0, então a gente vai ter que V é igual a 0 para t menor do que 0. E para t maior do que 0, é só a gente pegar e dizer que V é igual a 100 vezes 10 a menos 3, que é igual a 100 mH, vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Então, a gente vai derivar essa equação da corrente. E a gente vai encontrar que V é igual a E elevado a menos 5t vezes 1 menos 5t volts. E é importante lembrar aqui que a gente usou V igual a mais L vezes dI dt, então essa fórmula com sinal positivo e não com sinal negativo, porque quando a gente olhar aqui para esse circuito, a gente vai ver que essa corrente I, ela está fluindo do terminal positivo para o terminal negativo do indutor. Então, corrente fluindo na direção da queda de tensão, as fórmulas que relacionam tensão e corrente possuem valores positivos. Letra D.
Faça um gráfico da forma de onda da tensão. Então, se a gente pegar aquela equação que foi encontrada no slide anterior para tensão e mandar plotar o gráfico. Mais uma vez, vocês poderiam utilizar qualquer site que manda plotar gráfico, Python, MATLAB, o que vocês quisessem para plotar o gráfico. Bom, e como a gente viu no slide anterior, para t menor do que zero, a gente vai ter v igual a zero. E para t maior do que zero, a gente vai ter v igual àquela equação que a gente encontrou. E aí tem a pergunta: a tensão e a corrente são máximas ao mesmo tempo? Bom, lembra que a gente viu anteriormente que a corrente vai ser máxima quando a gente tiver t igual a 0,2 segundos? Bom, aqui a tensão é máxima em t igual a 0 segundos. Então, não, elas não são máximas ao mesmo tempo. Além disso, quando a gente chega com a corrente no valor máximo dela, é aquele instante em que a gente tem a derivada igual a zero. E nesse instante, a inclinação da nossa derivada, ela vai mudar. E quando ela mudar, já que o sinal da nossa derivada vai mudar, a tensão vai passar de positiva para negativa. Letra F, em qual instante de tempo a tensão muda de polaridade? Então, é exatamente aquilo que a gente já tinha respondido, ela vai mudar de polaridade quando a derivada da corrente mudar de sinal, e isso vai acontecer no instante que a gente tiver a derivada da corrente igual a zero, que é em 0,2 segundos, que a gente já calculou anteriormente. Há alguma vez uma variação instantânea de tensão no indutor? Se houver, em que instante ocorre? Só a gente olhar para esse gráfico. A gente vai ver que existe uma variação instantânea de tensão aqui, nesse ponto, de t igual a zero. A gente passa de V igual a zero para V igual a 1 volt instantaneamente. Então, sim, ocorre uma variação instantânea de tensão no indutor. E lembra, a gente falou que não pode haver variação instantânea de corrente no indutor. Então, a gente está vendo que não pode haver variação instantânea de corrente no indutor, mas pode haver variação instantânea de tensão entre os terminais do indutor. O exemplo 6.3 do livro é uma continuação do exemplo anterior que a gente acabou de resolver. E ele vai aprofundar um pouco mais as análises sobre tensão, corrente, potência e energia em função do tempo no indutor desse circuito. Então, vamos resolver esse exercício também, que é interessante fazer essa análise. Na letra A, ele nos diz: faça gráficos de corrente, tensão, potência e energia em função do tempo e alinhe os gráficos na vertical para permitir uma fácil avaliação do comportamento de cada variável. Bom, para resolver esse exemplo, a gente já tem qual é a equação da corrente, a gente já solucionou qual é a equação da tensão lá no exemplo anterior. A equação para a potência P, a gente só precisa multiplicar a equação da corrente I pela equação da tensão V, que a gente vai encontrar qual é a equação da potência P. E W, que é energia, é só a gente fazer 1/2 da indutância vezes a equação da corrente I ao quadrado. Então, esses vão ser os gráficos que vão ser gerados pelas equações da corrente, tensão, potência e energia. Mais uma vez, vocês poderiam gerar esses gráficos no Python ou em qualquer outro software que gere gráficos. E aqui a gente pode fazer algumas observações. Bom, primeiro, a gente já tinha visto esse gráfico da corrente e a gente também já tinha visto o gráfico da tensão no exemplo anterior. Como a gente já tinha comentado, e aqui olhando os dois juntos e alinhados verticalmente fica mais fácil de ver, quando a gente tem
a derivada, esse ponto aqui é o ponto em que a gente vai ter a derivada igual a zero, certo? A derivada da corrente. E quando a gente tem esse ponto da derivada da corrente igual a zero, vai ser o ponto em que a gente vai mudar a tensão de positiva para negativa. E a gente já tinha visto isso no exemplo anterior, mas aqui a visualização fica mais fácil. Aqui a gente também consegue ver que quando a gente tem a corrente e a tensão com o mesmo sinal, a gente tem a potência positiva. E nesse instante que a gente passa a ter, nesse instante de t igual a 0,2 segundos, que a gente tem a corrente positiva e a gente passa a ter a tensão negativa, a gente passa a ter um valor de potência negativo. E aqui, quando a potência é positiva, como a gente já sabe, o nosso elemento que tem essa potência positiva, ele está absorvendo potência, então ele está absorvendo energia. E a partir do instante em que a potência passa a ser negativa, ele está fornecendo potência. Então, ele está fornecendo energia, ele está se descarregando. E como a gente pode ver aqui no gráfico de energia, quando a potência é positiva, a gente tem a quantidade de energia sendo armazenada no elemento aumentando. Então, a gente vai aumentando a quantidade de energia armazenada no elemento. E quando a potência é negativa, a gente tem o valor dessa energia armazenada diminuindo. Então, a gente tem essa energia a gente tem a energia desse elemento sendo descarregada. Em qual intervalo de tempo a energia está sendo armazenada no indutor? Como a gente já fez a análise no slide anterior, ela está sendo armazenada entre 0 e 0,2 segundos. E em qual intervalo de tempo a energia está sendo extraída do indutor? Quando ele começa a se descarregar, então de 0,2 segundos até infinito. Qual é a máxima energia armazenada no indutor? Então, a gente sabe que a fórmula para encontrar qual é a energia armazenada em um indutor em um determinado instante é igual a 1/2 do valor da indutância vezes o valor da corrente naquele instante ao quadrado. Então, a energia vai ser máxima no instante em que a gente tiver o maior valor, o valor máximo de corrente. Se a gente olhar aqui para esse gráfico da corrente, a gente vai ver que isso acontece em 0,2 segundos. Inclusive, isso foi uma das questões do exemplo anterior, que a gente encontrou que o valor máximo da corrente ocorre no tempo de t igual a 0,2 segundos, que é aquele tempo que a gente tem a derivada da corrente igual a zero. Então, a gente só precisa pegar, para resolver essa questão, pegar essa equação aqui, substituir L por 100 mH, que é o valor do nosso indutor, pegar a fórmula da corrente e substituir na fórmula da corrente, que é essa fórmula aqui, esse valor de t por 0,2, que é o instante em que a corrente vai ser máxima. E a gente vai encontrar que a energia máxima é igual a 0,027067 watts. Ou a gente também poderia escrever que é igual a 27,067 miliwatts. Por último, nesse exercício, a letra E nos pede para calcular as integrais da potência em relação ao tempo nos intervalos de 0 a 0,2 segundos e de 0,2 segundos até infinito. Então, primeiro a gente tem que encontrar qual é a equação para a potência. Para encontrar qual é a equação da potência, que na verdade a gente já encontrou lá atrás, a gente vai ter que P de t, a equação da potência, vai ser igual a V de t, a equação da tensão em cada instante de tempo, vezes a equação de I de t, que é a equação da corrente para cada instante de tempo. Então, a equação que a gente encontra é essa equação de P igual a 10t vezes e elevado a menos 10t menos 50t ao quadrado vezes e elevado a menos 10t.
Integrando essa equação e substituindo nos intervalos, a gente vai ter que, para o primeiro intervalo, a gente vai ter essa integral definida igual a 27,07 milijoules. E nessa segunda, a gente vai ter que a integral definida vai ser igual a menos 27,07 milijoules. Então, a integral da potência é igual ao valor da energia armazenada. Lembra que a gente tinha que a potência, que a gente tem que a potência é igual à derivada da energia em relação ao tempo. Então, quando a gente tem nesse intervalo aqui de 0 a 0,2 segundos, que é esse intervalo dessa primeira equação, a gente tem essa energia aqui sendo armazenada. Então, a potência aqui está sendo absorvida e a energia está sendo armazenada. Então, a gente tem esse valor crescente de energia até chegar aqui nesse pico. E aqui a gente tem a potência sendo fornecida. Então, a gente tem a energia sendo dissipada e o nosso valor de energia armazenado vai diminuindo até infinito. E o valor da energia que vai sendo armazenado até 0,2 segundos, em seguida ela vai ser toda dissipada. Por isso que esse valor de 27,07 milijoules é igual ao valor do segundo intervalo. Esses dois intervalos têm o mesmo valor com sinais opostos. Porque essa aqui foi a energia que foi armazenada e essa aqui foi a energia, aqui embaixo é a energia que foi dissipada. Por último, a gente vai resolver o exemplo 6.5, que nos diz no enunciado: a um capacitor descarregado de 0,2 microfarads é aplicado um pulso de corrente de formato triangular. O pulso de corrente é descrito por I de t vai ser igual a 0, para t menor ou igual a 0 segundos, 5.000 t amperes, para t entre 0 e 20 microsegundos, 0,2 menos 5.000 t amperes, para t entre 20 microsegundos e 40 microsegundos, e I de t vai ser igual a 0 para t maior ou igual a 40 microsegundos. A. Deduza as expressões para tensão, potência e energia no capacitor para cada um dos 4 intervalos de tempo necessários para descrever a corrente. B. Faça os gráficos de I, V, P e W de corrente, tensão, potência e energia versus o tempo. Alinhe os gráficos na vertical. E C. Por que continua a existir tensão no capacitor após a corrente voltar a 0? Então, começando pela letra A, a gente quer encontrar quais são as expressões de tensão, potência e energia no capacitor. Então, em cada um desses intervalos de corrente, em cada um desses 4 intervalos. Então, a gente vai precisar lembrar que a tensão num capacitor ela vai ser igual a 1 sobre C, integral da corrente em relação ao tempo, no intervalo de t igual a 0, o t inicial, até t, que é o instante t no qual a gente quer saber o valor da tensão, mais o valor da tensão no instante t0, que é o instante do início do intervalo. A potência, P de t, então a expressão para a potência é igual à expressão da tensão, V de t, vezes a equação da corrente, I de t. E W, que é a energia, é igual a 1/2 da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Então, começando pelo primeiro intervalo, o primeiro intervalo é t menor ou igual a 0. Para t menor ou igual a 0, a corrente é constante igual a 0. Então, o valor dessa integral na fórmula para a tensão
vai ser igual a zero, então esse termo todo aqui vai ser igual a zero. Como o enunciado nos diz que esse capacitor ele está descarregado antes do pulso ser aplicado, antes do pulso de corrente ser aplicado, então esse valor de tensão V de T de zero, o valor da tensão no início, antes da corrente começar, é igual a zero. Então, para o primeiro intervalo, esse V de T de zero é zero e a gente vai ter V igual a zero. Como V vai ser igual a zero, na fórmula da potência, P igual a V vezes I, a potência também vai ser igual a zero. E a energia, que é W igual a 1 meio de C vezes V ao quadrado, como V igual a zero, também vai ser zero. Então, para T menor ou igual a zero, V, P e W são todos iguais a zero. Para T entre 0 e 20 microsegundos, que é o segundo intervalo, a gente vai utilizar essas fórmulas aqui de cima. Então, primeiro, a gente vai ter V de T. Então, a gente vai começar V de T igual a 1 sobre C, que é 1 sobre a capacitância. Então, 1 sobre 0,2 microfarads, 1 dividido por 0,2 vezes 10 a menos 6, integral da equação da corrente, que é 5.000 T para esse segundo intervalo. Então, a gente tem essa corrente de 5.000 T. Integral de 0, que é o início do intervalo, até T, que vai ser o instante T no qual a gente quer calcular a tensão, mais o valor de V de T inicial, mais o valor de V de T de zero, né? V de T inicial, que é o valor da tensão no início desse intervalo. O valor da tensão no início desse intervalo é igual ao valor da tensão no final do intervalo anterior, que é o intervalo de T menor ou igual a zero, e a tensão nesse intervalo era zero. Então, a gente tem aqui 1 mais 0. E aí, a gente encontra qual é o valor de V de T. P de T é igual a V de T vezes I de T. Então, é só a gente multiplicar essa equação que a gente acabou de encontrar pela equação de 5.000 T, que é a equação da corrente nesse intervalo. E a energia, W de T, é igual a 1 meio de C vezes a equação da tensão ao quadrado. Indo agora para o terceiro intervalo, a gente vai começar descobrindo qual é o valor de V de T. Então, vamos utilizar essa fórmula aqui mais uma vez para descobrir qual é a equação para V de T no intervalo de 20 microsegundos a 40 microsegundos. Então, a gente tem aqui 1 sobre 0,2 microfarads vezes a integral no intervalo de 20 microsegundos até T, do valor da nossa corrente, que é 0,2 menos 5.000 T, para esse terceiro intervalo, mais esse valor de V de T de zero. E quem é V de T de zero? V de T de zero é o valor de V no instante T0, que é o instante do início deste intervalo, que é o instante de 20 microsegundos, que é o valor do final do intervalo anterior, do segundo intervalo. Então, o que a gente vai fazer é pegar aquela fórmula da tensão que a gente descobriu para o segundo intervalo e substituir T por 20 microsegundos naquela equação. Então, pegando a equação do slide anterior, que é V igual a 12,5 vezes 10 a nona vezes T ao quadrado, a gente vai substituir esse T por 20 microsegundos e vai encontrar esse valor para tensão. Essa vai ser a equação da tensão do terceiro intervalo. Potência, só multiplicar essa fórmula de tensão que acabou de ser encontrada pela equação da corrente nesse terceiro intervalo. E a gente vai encontrar essa equação aqui para a potência. E por último, energia, então vai fazer 1 meio de C vezes V ao quadrado. Então, 1 meio do valor da capacitância, que é 0,2 microfarads, vezes V ao quadrado, V essa fórmula que foi encontrada aqui.
Por último, vamos para o quarto intervalo, que é o intervalo de t maior ou igual a 40 microsegundos. Então, vamos mais uma vez utilizar essas fórmulas, começando pela fórmula da tensão. Então, a gente vai ter mais uma vez que V de t é igual a 1 sobre c, integral da corrente em relação ao tempo de t0 até t, mais V de t de 0. Mais uma vez, já que a gente vai ter a tensão constante igual a zero, quando a gente fizer essa integral de I de t de I em relação a t, a gente vai ter esse termo igual a zero. Mas, dessa vez, o valor de V de t de zero, ele não vai ser igual a zero. Como a gente tem que esse V de t de zero é o valor da tensão no início desse intervalo, que é o valor da tensão em 40 microsegundos, a gente vai ter que é o valor da tensão no final do intervalo anterior. Então, a gente vai pegar a fórmula a equação que a gente encontrou para a tensão no terceiro intervalo e vai substituir T por 40 microsegundos. Então, essa aqui era a equação que a gente tinha encontrado para a tensão no terceiro intervalo. A gente vai substituir esses valores de T por 40 microsegundos e vai encontrar que V de T é igual a 10 volts. Então, 10 é igual o valor de V de T de zero e a gente vai ter que V de T para T maior ou igual a 40 microsegundos vai ser constante e igual a 10 volts. O valor da potência é igual a V de T vezes I de T. Apesar da tensão não ser igual a zero, a corrente é igual a zero. Então, a gente vai ter que a potência é igual a zero. E a energia, que é igual a 1 meio de C vezes V ao quadrado, se a gente tem que V é igual a 10 volts, ele é constante igual a 10 volts, a gente vai ter que a energia é igual a 1 meio de C vezes 10 ao quadrado, que é igual a 10 microjoules. Lembrando que C é esse 2 microfarads. Vamos lembrar também que, aproveitando a resolução desse exercício, para lembrar que em capacitores a tensão não tem salto de valor, então a tensão não muda abruptamente. A corrente, no entanto, pode mudar de forma abrupta no capacitor. Bom, a letra B nos pede para fazer um gráfico de corrente, tensão, potência e energia pelo tempo e alinhar os gráficos verticalmente. Esses gráficos podem ser feitos em qualquer software que gere gráficos, só jogando aquelas equações que a gente encontrou na letra A. Então, primeiro gráfico, o gráfico da corrente, segundo, tensão, terceiro, potência e o quarto, de energia. Se a gente olhar aqui, no intervalo que a gente tem a corrente aumentando, a gente também tem a potência aumentando. Quando a gente tem a corrente diminuindo, a gente vai ter essa potência diminuindo. Mas a potência, ela vai ser o tempo todo positiva, então ela vai estar o tempo todo sendo absorvida. Então, esse capacitor, ele está o tempo todo acumulando energia. A potência nunca vai a menos de zero, então essa potência nunca fica negativa, então a potência nunca vai estar sendo fornecida, de forma que essa energia não vai se dissipar, ela só vai se acumular e ela vai ficar constante nesse valor aqui em cima, vai ficar constante quando a gente chegar nesses 40 microsegundos que a corrente, que esse pulso de corrente vai deixar de existir, vai passar a ter um valor igual a zero. Então, a gente vai parar de ter potência sendo absorvida e a gente vai ter essa energia constante. E aí vem essa segunda questão, vem a última questão, que é a letra C, de por que continua a existir tensão no capacitor após a corrente voltar a zero. Então, a corrente volta a zero depois dos 40 microsegundos, mas a gente continua tendo um valor constante de tensão. E esse valor de tensão ele vai estar existindo porque a gente tem energia porque a gente tem energia acumulada nesse capacitor. Já que a potência não foi fornecida, então essa energia não se dissipou. Como a energia não se dissipou, como a gente tem energia armazenada, a gente vai continuar tendo tensão entre as placas do capacitor. Isso porque esse é um capacitor ideal
e não vai existir uma forma dessa energia se dissipar. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. A aula de hoje fica por aqui e a gente volta com vídeos para a próxima aula.